Minha saudação de um bom domingo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, último domingo do ano litúrgico, hoje celebramos o domingo da solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, o domingo de Cristo Rei. Acolhemos o Evangelho que nós somos chamados a meditar e que nos ensina tanto neste domingo, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. No último domingo do ano litúrgico, somos chamados a celebrar a solenidade de Cristo Rei, reafirmando assim a soberania de Cristo sobre as nossas vidas, sobre o tempo e sobre a história. E o Evangelho de hoje nos chama a atenção para a soberania de Cristo enquanto Senhor da história. Toda a história se direciona e tem nele o seu fim último. Na narrativa do juízo final, três coisas chamam a atenção nesta passagem do Evangelho que nós somos chamados a meditar. A primeira coisa, a identificação de Cristo com a pessoa dos desvalidos. Jesus ama tanto a humanidade a ponto de se identificar completamente com ela. O que fizestes a eles, foi a mim que o fizestes. O que não fizestes a estes pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos ama tanto que se identifica conosco. Deus ama tanto os seus filhos que se identifica com eles. Uma segunda coisa que chama a atenção na narrativa de hoje é que o julgamento realizado por Cristo não é um julgamento que se baseia no pecado, mas é um julgamento que se baseia no amor, nas boas obras. É um julgamento que nos mostra que Deus não é um juiz que está anotando em um livro todas as nossas faltas, todos os nossos erros. Ao contrário, Ele está esperando, aguardando, observando que nós façamos o bem. Essa é a vontade de Deus e é aquilo que vai nos valer no dia em que seremos chamados a nos apresentar diante dEle. Deus quer que nós vivamos a nossa religião como prática de caridade, fazendo o bem e praticando a paz. A terceira coisa que nos chama a atenção nesse Evangelho é o ensinamento de que a fé só tem sentido se nós nos colocamos a praticá-la na vida, praticando e fazendo o bem. As orações, as missas que participamos, os sacramentos e os ritos que celebramos devem nos fazer mais comprometidos com o bem do próximo, não distanciando-nos de Cristo. Aqueles que são distanciados de Jesus, afastai-vos de mim, são aqueles que se decidiram ser distante dos irmãos, indiferentes, distantes, ausentes e fechados em si mesmo. Quem não se aproxima do seu próximo não poderá se aproximar de Cristo e dele ouvirá as palavras duras: afastai-vos de mim. Que nós aprendamos a sermos unidos, a vivermos em comunhão, a nos aproximarmos do próximo e muito mais, que nós aprendamos a servi-los, vendo neles o Cristo a quem nós amamos. Acolhemos as três sementes, a primeira semente lá no versículo 45. Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. A palavra de hoje, o dom que nós devemos rezar e pedir é caridade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos caridosos. Ajuda que a nossa caridade seja uma prática concreta do nosso dia a dia. O questionamento é a terceira semente. Como busco vivenciar a soberania e o reinado de Cristo em minha vida? Busco praticar a caridade todas as vezes que tenho a oportunidade? Que nesse domingo do Cristo Rei nós possamos despertar para a nossa missão, para o chamado especial que Deus nos faz de praticar o bem, de praticar a caridade. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês um bom domingo, cheio de alegria, cheio da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.